Nossa primeira parada vai ser na região de Rondon do Pará, no estado do Pará. Fernando Sisto, diretor da Agro São João, já está aqui conosco por vídeo. Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Tudo certo, Fernando? Tá falando com a gente direto da lavoura. Conta pra gente como é que estão se desenvolvendo essas áreas por aí. Guilherme, é um grande desafio. Pensa num ano diferente, né? Guilherme, aqui tá uma salada. Tem gente plantando soja, tem gente colhendo soja. Olha só, esse ano as chuvas atrasaram muito, né, Guilherme? E agora as chuvas se intensificaram muito. Nós estamos aqui na Agro São João, Guilherme, na área do pivô, certo? A gente está colhendo o terceiro pivô agora de soja. Porém, nós tivemos, na última entrevista que vocês fizeram comigo, no mês de dezembro, entre novembro e dezembro, eu tinha plantado no pó, tinha nascido essa soja, certo? E ficou 22 dias sem chuva. E hoje essa soja, ela tá dessecada e eu vou começar a colher ela semana que vem, tá? O potencial produtivo, o Guilherme, aparentemente está muito bom. Só que é muita chuva, Guilherme, é muita chuva. Essa área aqui é a área do pivô, que a gente está colhendo. A gente tá tendo uma média aqui de 86 sacas por hectare, Guilherme. E aí, Fernando, se a gente olhar para as médias aí dessa região, essas 80 sacas fica dentro da média, fica diferente? Como é que se posiciona com relação aos outros anos? Guilherme, eu acredito que a média vai cair porque foi muito tempo nublado e foi muita chuva, sabe? Eu acho que no geral a média vai cair porque as pessoas estão plantando fora da janela. A Agro São João foi um caso específico de uma chuva que veio, a gente conseguiu terminar o plantio na janela ideal. Mas até hoje, Guilherme, tem gente plantando soja, cara. Impressionante isso, né? E, Fernando, pensando em logística, essa chuva também dificulta não só a colheita, mas também escoar essa produção aí na região? Com certeza, Guilherme, dificulta e você pode ter certeza que a gente vai ter outro ano de vários desafios com soja ardida, sabe? Você tem uma ideia aqui, ó, esse pivô aqui, tá chovendo todo dia, estamos conseguindo colher, ó, as máquinas lá no fundo, ó, a gente tá com três, quatro máquinas para colher um pivô de 140 hectares, né? Você vê que o grão ele começa a querer dar uma ardidazinha, começa a querer ficar é, com a cor diferente, né? Por causa que é muita chuva, sabe, Guilherme? Mas assim, tá dando de colher sem problema, sabe? Ó, o grão não tá ruim não, né? Mas assim, você vê que um grão ou outro já começa a ficar um pouco mais escuro, né? E se a gente pensar na comercialização, Fernando, como é que estão as oportunidades para o produtor aí da região vender essa soja? Guilherme, assim, ó, deu uma melhorada no basis, né? Prêmio subiu, só que dólar caiu, né? Então, assim, quando a soja tava a 120, 125, muita gente deixou de vender porque o dólar tava alto. Só que agora o dólar caiu e soja voltou a subir, né? Então, eu acredito que tá elas por elas, né? Deixamos de vender em momentos melhores, só que agora o prêmio voltou a ficar positivo, né? Devido a esse atraso aí da colheita no Brasil inteiro, né, Guilherme? E olhando para a sequência, Fernando, para calendário, essas áreas que estão sendo colhidas com soja aí por você vão ter segunda safra? Qual que é o planejamento aí para a sequência? Olha só, Guilherme, isso daí é uma questão que a gente tem que ficar de orelha em pé, né? É onde a porca torce o rabo, né? A gente fala isso porque essas áreas que eu vou, claro, né? Aqui é pivô, eu vou plantar milho. Nas áreas que eu plantei primeiro, metade vai, vamos supor, eu consegui fazer 1.200 hectares plantado entre novembro e início de dezembro. Esses 1.200 hectares, metade vai ser milho safrinha e a outra metade vai ser gergelim, justamente para poder diminuir o risco de queda de produção. A gente sabe que o gergelim precisa de menos água do que o milho, né? E a gente sabe que é muito provável que as chuvas possam cortar como cortou o ano passado, né? Então eu não quero correr esse risco, eu vou fazer apenas 600 hectares de milho safrinha, numa janela ideal, plantada agora do dia 23 de fevereiro até o dia 14 de março. Do dia 14 de março até o dia 30 de março vai ser gergelim, e eu acho que já é o suficiente para correr risco, porque o clima não tá para brincadeira, Guilherme. Fernando, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Guilherme, eu acho que é isso aí, é o desafio da lavoura, né? Isso faz parte do processo. O que nos obriga a ter um bom planejamento, ficar de olho nos custos, ficar de olho no clima. A gente não tem bola de cristal, mas a gente não pode dormir, não pode deixar as oportunidades passar, né, Guilherme? Acho que o recado é esse. Não podemos bobear. Não dá para dormir no cachimbo em nenhum momento. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer esses números finais da soja e acompanhar também como é que vai ser essa segunda safra aí para você. Um abraço, até a próxima. Um abraço, fica com Deus. Até mais, moçada. Valeu. O Fernando Sisto, diretor da Agro São João, conversando com a gente lá da região de Rondon do Pará, no estado do Pará, mostrando para a gente as lavouras de soja prestes a serem colhidas na região, sendo dificultadas, atrapalhadas pela chuva constante nos últimos dias. Isso atrasa essas atividades. Começa até a ter alguma preocupação para grãos ardidos lá na região. E aí, olhando para a produtividade, o Fernando acredita que os índices devem ser menores do que os do ano passado, porque muita gente passou da janela ideal plantando essa soja, porque a chuva demorou para chegar lá no começo do ciclo, e aí essa produtividade tende a ser menor do que o registrado em anos anteriores. Olhando para o mercado, o Fernando destacando momentos similares à comercialização passada e pensando na segunda safra, estratégia do produtor apostando em dividir essas áreas entre milho e gergelim para a segunda safra, tentando mitigar um pouquinho os riscos da falta de chuvas que podem tirar bastante a produtividade para o milho lá na região.